Saudações, meus caros, Bruno aqui. Eu gostaria de reagir a esse programa da Jovem Pan Morning Show. Faz muito tempo que eu gostaria de fazer análises e também reagir a vídeos com conteúdos de temas políticos que muito me interessam. E eu gostaria de inaugurar isso justamente com o programa Morning Show, que é um programa que, vez ou outra, eu assisto e também tem muitos temas interessantes para a gente discutir. Eu nunca fiz antes essas reações e análises, é a primeira vez, portanto não estou muito a par sobre se é possível e se pode fazer esse tipo de conteúdo, mas vou fazer caso algum problema surja, não há problema nenhum também em aprender, né, como é que eu posso interagir com vídeos públicos, não é mesmo? Então eu gostaria de começar e a minha intenção é fazer uma análise sobre o programa todo, para a gente debater os temas que vão surgindo, né? Quem quiser me acompanhar nesse movimento, fica muito à vontade. Olá, bom dia! Vamos querer, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show e essa é a quinta-feira que te espera por aqui. Tem muita coisa boa pra gente repercutir. A título só de precisar, esse programa aconteceu dia 2 de julho de 2026, tá? Por exemplo, lei da misoginia está dividindo opiniões, menos a opinião da Jéssica, é indivisível. Legal, eu acho que esse tema é importante, né? A lei da misoginia. Ela vai estar aqui conosco daqui a pouco. Tem um fim da escala 6x1 que está travada pro desespero do Henrique, o herói de todas as resistências. Tem informação sobre Vorcaro, que segue causando na política nacional. Treta de Michele e Flávio, madrasta e enteado, que já está impactando a campanha eleitoral. Eu acho que são temas bons pra gente conversar aqui, viu? E Jacques Wagner, com o Banco Master, também está impactando. Tem pesquisa mostrando isso. E lá vem Donald Trump, fazendo o quê? Causando. Mas agora ele quer deter o avanço do PCC no Brasil e no mundo. A gente sabe, o PCC já está em quase 30 países pelo mundo afora. Inclusive, a gente está te perguntando. É a pergunta do... Eu gosto desses temas que esse episódio está propondo, tá? Muito me interessa também a gente reagir e analisar um pouco a fala, né, de todas as pessoas. Eu já vou acrescentar a todos vocês que o meu posicionamento político é à esquerda, né, eu sou de esquerda. Creio que nesse programa temos o Henrique como oposição de esquerda e, ao que eu entendi em outros episódios, os demais são de direita, né? E eu já declaro aqui que me parece que o Henrique, né, ele acaba entrando numa cota da esquerda, vamos dizer assim, com aspas, né, porque já há uma injustiça de equilíbrio no debate, né, apenas uma pessoa contra, ao que eu entendo, espero não estar falando bobagens, 4 entre 5 pessoas que são de direita, né? Então, aí a gente vê um desequilíbrio. Então, já vamos entendendo e entrando no programa com essa esfera. Às vezes existem programas que acabam fazendo isso, né? Pode acontecer na esquerda, nunca vi acontecer, de a gente ter muitas pessoas de esquerda e aí apenas vem uma pessoa da ala oposta para fazer o discurso divergente, né? Eu acho que quando se trata de debates e pensamentos de representantes das polaridades, eu acho que é preciso ter um rigor em um equilíbrio, né? Pelo menos eu penso assim. Do dia. Você acha que os Estados Unidos, agora com essas novas ações que a gente vai repercutir por aqui, Donald Trump acordou, tá de mau humor. Você acha que o PCC vai conseguir, vai ser impedido pelos Estados Unidos, vai ser detido pelos Estados Unidos? Você acha que os Estados Unidos vão conseguir parar o PCC? Você está em casa, está no carro, está no trabalho, está de carona com a gente está de carona com você. Muito obrigado pela companhia. Talvez eu corte algumas floreadas do programa, tá? Eu acho que se eu pudesse clicar muito facilmente na fala de cada um e encontrar, eu faria isso, tá? Mas... Tem um WhatsApp aí prontinho te esperando, 11... Convite em relação ao PCC. Você acha que os Estados Unidos vão... Convite em relação ao PCC. Aqui a nossa convidada, Letícia Perfeito, conhecida... Então vamos lá, né? Eu não sei muito bem o posicionamento de todos, mas eu presumo que nós temos aqui
presumo, tá? Eu vou me esclarecendo ao longo do vídeo, mas presumo que nós temos 4 pessoas posicionadas à direita, enquanto que temos o Henrique da esquerda, né? Pelo mundo afora como Let's Perfect. Bom dia, obrigada pelo convite. Em relação ao PCC, e a gente vai conversar um pouco posteriormente, acredito, mas o PCC rompeu as barreiras nacionais, né? Então a gente não tem mais uma atuação só aqui no Brasil, a gente tem uma atuação mundial, internacional, e acaba que eles abastecem grande parte do fluxo de cocaína, não só nos Estados Unidos como na Europa. Então os Estados Unidos está fazendo o que eles devem fazer como nação. Já que nós não conseguimos, Alguém precisa fazer alguma coisa, né? seria isso? Fernando Fonseca, de Belo Horizonte para o mundo. Você acha também, concorda com a Let's Perfect? Eu não concordo com a fala. Eu não sei se essa é a Jazz, ou até que não prestei atenção no nome, enfim. Mas eu acho que esse argumento de depositar a solução de um problema a uma outra nação, a rigor, né, os Estados Unidos, eu acho que é muito problemático quando a gente pensa na soberania nacional que todos os países têm direito pelas cartas de declarações de independências e aceitações de declarações de independências, e também no cenário geopolítico internacional, né, todas as nações, é entendido isso com unanimidade que todo mundo tem o direito à sua soberania. Essa questão de terceirizar as resoluções dos problemas de um país é a abertura, é chamado de entreguismo, né? É a abertura dos portões de um país para a entrada, portanto, militar, política, né? E cada vez mais incisiva econômica de um país ao outro, e é um processo de dominação muito perigosa, tá? Muito perigoso. Então, eu vejo muito no imaginário cultural brasileiro, que acho que a gente pode falar isso no decorrer, mas eu resumo dizendo que não é de hoje essa tendência cultural de um povo, né, brasileiro, de cultura cristã, acreditar que a resolução dos problemas, ou mesmo que um problema da sua sociedade, seja através de um agente, uma única pessoa, né? Isso é chamado de movimento messiânico, né? Em Portugal, antes mesmo de a gente entender o movimento messiânico, existia um movimento chamado sebastianismo. O Sebastião, né? Dom Sebastião, rei de Portugal, ele foi enfrentar, né, uma batalha, se não me engano, contra os árabes, e não retornou, e era visto como um rei muito promissor. Houve uma comoção nacional e as pessoas, elas sempre desejaram que o rei não tivesse morrido, não tivesse desaparecido, pressupõe-se que morreu, e voltasse em sua glória para resolver os problemas de Portugal. Eu acho que Brasil, como colônia de Portugal, ela herda esse pensamento e ele se amplifica com o cristianismo vindo propriamente de Portugal, de Europa, pelo processo de colonização, pelo processo jesuíta, de um Salvador, né? Então esse é o messianismo hebraico, né, judeu, em que ainda se espera, os judeus esperam a vinda gloriosa de um Salvador, aquele Messias que desce, né, dos céus ou do mundo, né, metafísico, o mundo do além, com sua carruagem de ouro, né, um Messias militarizado que resolveria todos os problemas e injustiças do seu povo e também do mundo. Esse desejo, ele aparece nas urnas eletrônicas e eu acho que é a essência da polaridade aqui no Brasil, né? Então, um momento da população que espera um personagem, aquele presidente, aquele Messias, aquele movimento, então, portanto, messiânico, que simpatiza com uma figura e acha e deposita que a fé que aquela figura vai resolver todos os problemas do Brasil. Aí a sociedade vê a gerência dessa pessoa, não fica satisfeita, não há mudanças radicais, mudanças extremamente visíveis, e aí depois que se emociona e ovaciona essa pessoa, depois acaba apedrejando essa pessoa, né, e criminalizando, culpabilizando essa pessoa pelos problemas do país. Então é muito perigoso porque sempre há esse movimento aqui no Brasil. Aí a gente elege uma pessoa e acredita, depois essa pessoa, né, acaba se tornando esperança e depois ela é apedrejada, culpabilizada, e as pessoas
odeiam até surgir uma nova figura que depois se deposita. É um ciclo muito vicioso que vai capengando, né, entre uma personalidade da direita, uma personalidade da esquerda, né? E essa polarização, eu acho que é um registro dos próprios processos psicológicos sociais de uma fé cristã que acaba herdando essa esperança, focalizando em um único indivíduo, em um único agente, até mesmo em um único partido e etc. Enquanto que as pessoas fazem isso para terceirizar suas próprias responsabilidades. Se a sociedade não vai bem, as responsabilidades elas são nossas também, enquanto integrantes dessa sociedade. Entende? Então é muito mais fácil a gente terceirizar. Então, muito do que vem a fala dessa garota, que eu daqui a pouco vou saber muito bem o nome dela, vem nessa toada. Sim, nós temos que abrir, né, as fronteiras do Brasil para uma intervenção norte-americana, estadunidense, de Donald Trump, porque ele é o ser que vai vir aqui, depositamos a fé, porque ele é líder de uma das maiores nações do mundo. Eu digo de uma das, porque não vejo os Estados Unidos como a última nação, a superpotência. Talvez foi em períodos anteriores, décadas anteriores, mas hoje em dia já não é mais, no meu ponto de vista. Então, ele é o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, então ele que vem a resolver os nossos problemas. Assim, sinceramente, vocês acham que com tantos problemas nos Estados Unidos, você acha que ele vai ter tempo e vai ter vontade e vai ter empatia de resolver os problemas aqui do Brasil? Ou vai utilizar as terras brasileiras e o cenário do Brasil, né, em si geográfico, né, geopolítico, para absorver as riquezas e também tentar resolver alguns conflitos econômicos, conflitos de interesse do próprio Estados Unidos? É muito mais comum a gente pensar que os Estados Unidos viria aqui e assaltaria, saquearia o que ele pudesse saquear para enriquecer a sua nação. Eu acho que é óbvio para todo mundo, não é? Bom dia, meu xará, e bom dia aos telespectadores aí. Não poderia concordar mais, acho que foi perfeito. O PCC e o crime organizado do Brasil já se tornaram uma organização terrorista há muito tempo, atuando em outros países. Essa classificação ela é muito grave, ela é quase que pior até do que o cartel de Los Soles, que causou a queda do governo Maduro. Então nós temos aí uma desculpa, ou vamos dizer, um cheque em branco que os Estados Unidos se deu para poder atuar num país estrangeiro visando seus próprios benefícios. Agora tem um ponto interessante. Isso é o soft power americano. Além de combater o crime, os Estados Unidos vão ganhar poder político no Brasil. Porque a gente sabe que as organizações criminosas, elas estão vinculadas com o Estado. Então, à medida que o governo americano começar a descobrir as coisas, eles vão usar isso para avançar sua agenda também. Muito bem. Então, aí eu não entendo, porque tudo bem que a fala da moça ela foi muito rápida, mas ela parece concordar com as ações dos Estados Unidos. E ele parece ter preocupação e uma leve discordância, se eu posso interpretar, que quando ele diz uma carta em branco que se deu os Estados Unidos para interferir nas políticas de outras nações, né? Eu acho que há uma preocupação desse indivíduo, né, o Fernando Fonseca, creio que seja ele, com essa intromissão dos Estados Unidos, né? Então eu vejo aqui essa parte do discurso dele uma sensatez. Conquanto ele concorda, pelo que eu entendi, sobre a denominação terrorista, né? Veja, a gente precisa definir muito bem o que é uma organização terrorista. Não é só a interpretação subjetiva de que aquilo causa terror. Então, por exemplo, se a gente pensar nas facções criminosas, e em nenhum momento eu estou defendendo qualquer tipo de criminalidade, movimento criminoso, né, organização criminosa, não é esse o motivo, é a gente pensar um pouco mais profundamente, né? Então, se a gente pensar no Brasil, as facções criminosas, elas fazem, né, e produzem violência e elas sustentam e financiam violência. Isso gera, nos pontos específicos em que acontecem essas criminalidades, como, por exemplo, assaltos à mão armada, latrocínios que surgem, a dominação nas periferias, o controle, né,
de serviços, como, por exemplo, é chamado o Gatunete, o gás, domínios imobiliários dentro das periferias, quando nós estamos falando de imposição de lei, como nós estamos falando de voto de cabresto, em que as facções, elas pedem, elas exigem que a população a que dominam vote em um determinado candidato. Isso acontece bastante no Rio de Janeiro. Quando nós estamos falando dos grandes tiroteios, né, e chacinas, quando acontece alguma operação policial. Então, veja, isso são pontos de terror, né? Olha só, não deixa de ser e suscitar o sentimento de aterrorização, estar aterrorizado com os tiros, as balas perdidas, com o tribunal do crime, etc. São pontos de terror. Mas a função, ao que eu entendo, das facções, a função e a finalidade é lucro e benefício e auto-benefício, né? Da sua organização e dos seus participantes. Então, visa o lucro. Quando nós pensamos, por exemplo, em organizações nitidamente terroristas, como Al-Qaeda, né? A gente está falando de organizações paramilitares, né? Talvez digam, mas as organizações criminosas no Brasil, elas possuem armamento pesado. Não, tudo bem, possuem armamento pesado. E aí é uma outra discussão, né? Geralmente nós temos esses faccionados, essas organizações criminosas se armando com instrumentos mais pesados para tentar combater as incursões policiais, né? Então, quanto mais aumenta as incursões policiais, quanto mais aumenta o peso das armas das incursões policiais, as facções, elas também investem nesse processo. Não é um discurso que estou fazendo para, a polícia não deve entrar lá, né? Existem outros meios também e outras discussões que podemos ter. Mas quando nós estamos falando de organizações paramilitares, é uma organização que ela é já militar e busca o controle regional e querendo o controle daquele país. Então ela quer a deposição do governo vigente, portanto um golpe, e ela quer se implantar como um governo, né, autoritário, né, despótico, né, uma ditadura naquela região. Não vemos esse movimento, né, que acontece na Al-Qaeda, no Estado Islâmico, né? Não vemos esse movimento com as organizações criminosas no Brasil. As organizações criminosas são meramente lucrativas e, sim, causam morte, causam destruição. Sim, isso é verdade. Mas essa morte, essa quantidade de morte, essa quantidade de crimes está dentro ainda de uma esfera civil. Não está dentro de uma esfera militar em busca de depor o governo vigente e suplantar esse governo vigente como uma ditadura. Então a gente tem que entender que uma organização terrorista é uma organização que quer ter um governo nacional, quer ter o território nacional. Obviamente, esses terroristas cometem crimes, né, hediondos também e geralmente chacinas, né, como a gente vê em muitos conflitos e guerras civis espalhadas pela África. Então, não há ainda a característica completa para um PCC, para um Comando Vermelho, como uma organização terrorista. Lembrando que organizações terroristas, além desse movimento de querer dominar a nação onde estão, como uma ditadura, elas ainda atacam aqueles aliados ao governo vigente, né? Atacam outros países. Daí surgem os atos terroristas, que é matar civis estrangeiros com bombas, é matar outras pessoas com grandes atentados. Aí surgem os atentados em que essas organizações elas assumem esses atentados para mostrar que existem células espalhadas pelo mundo, que existem operações paramilitares. Essas operações paramilitares ou operações militares, elas acontecem pelos Estados Unidos. Os SEALs, por exemplo, eles fazem algumas missões secretas, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, em que eles invadem, né, sequestram. Então, isso é uma ação militar. Para os terroristas, eles querem sempre fazer esse terror internacional, eles querem fazer esses atos terroristas para mostrar que eles têm essa infiltração no outro país, no país aliado do governo vigente que eles querem derrubar. Tá? Então, eu acho que isso fica claro, não é?